A Copa Libertadores se afunila e as quartas de finais da principal competição da América estão definidas. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e agora as duas chaves estão completinhas. O Inter de um lado, Palmeiras de outro e ainda tem alguns detalhes importantes para a gente conversar sobre isso. E o Rocher, hein, que acabou revelando uma ligação do Suárez após a derrota, né, do River Plate e a continuidade colorada na competição. Mas o Inter enfrenta o Botafogo com algumas particularidades para pegar e bater esse líder aí que está encantando o Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho ainda do segmento, né, da Semana Colorada, que começou muito bem, graças a Deus, né? Passamos do River Plate, estamos nas quartas de final, acompanhamos ontem o Flamengo cair da competição e Flamengo mal, a gente fica muito feliz, né, cara? Ver o Gabigol triste e reclamando de arbitragem ainda, meu amigo, é uma coisa maravilhosa, né? Faz o seguinte, fica comigo até o final desse conteúdo, deixa teu like, te inscreve no canal, falta bem pouquinho pra gente bater os 31 mil, vamos junto. Vamos junto. A gente estava tentando botar uma meta de 33 até o finalzinho de setembro. Acho que rola, né? Então faz isso aí. E não te esquece, KTO.com te dá 20% de free bet com o cupom Ernest, beleza? Quero falar com vocês então sobre Libertadores, gente. Olha aqui, ó, para variar até as minhas anotações, né? Ontem eu dei a entender, na verdade eu acho que eu me expressei bem mal, né? Ontem eu falei que o Hugo Malo era um zagueiro, né? É um híbrido, jogou muito pouco de zagueiro, é muito mais lateral direito, né? E aí o Igor Gomes então vai passar a ser defensor junto no time do Internacional. Se a gente for olhar bem, é claro que teve um problema de montagem desse grupo, né? E aí a gente tem, por exemplo, hoje o Bustos como lateral direito e o René como lateral esquerdo. O Tauolara não deu certo, né? O Tauolara com alguns problemas fora vai ser, inclusive, negociado agora na janela. O Mário Fernandes, que era para ser o reserva do Bustos, acabou indo embora. E aí ficamos, vamos dizer assim, meio que a ver navios, né? Mas estava pensando aqui, né? E eu acho que a gente pode até debater sobre isso. Dos males, o menor. A gente tem o Igor Gomes, que é o híbrido, né? Zagueiro e lateral direito. E tem o Nico também, né? O Nico Hernandes, que é um híbrido de zagueiro e lateral esquerdo. Agora, vindo então o Hugo Malo, a gente fecha aí dois reservas, né? Ou, vamos dizer assim, o reserva para o lado direito. Falta ainda, enquanto o Tauan não sair, tá ele ali, mas ainda falta o reserva do René. Que aí vai ser provavelmente o Depena e provavelmente o Nico Hernandes quando houver a necessidade. Então deixa eu só dizer para vocês aqui, ó, em cima das minhas anotações aqui. Quartas de final definida da Libertadores, beleza? De um lado a gente tem o Boca com o Racing e o Palmeiras e o Deportivo Pereira. Do outro lado a gente tem o Internacional e o Bolívar e o Fluminense e o Olímpia do Paraguai. A gente pode estar feliz, né? E porque obviamente tem que estar mesmo. O Flamengo caiu da competição, é um time um pouco mais superlativo, né? Em termos técnicos, em termos inclusive de individualidades, né? O Flamengo mesmo mal, tu tem ali o Gabigol que pode resolver, o Everton Ribeiro que pode resolver, o De Arrascaeta, aí tem o Pedro que mesmo com essa questão toda aí, daqui a pouco volta, né, a jogar, vai saber. Então, é óbvio que é melhor a gente ver o Flamengo caindo fora. Mas, olha só, o Olímpia, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? O Olímpia já eliminou o Fluminense, por exemplo, que é o adversário, 2 vezes. Só agora nos anos recentes, tá? Só para ter uma ideia, em 2013, o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia. Em 2022, também foi eliminado pelo Olímpia. Sem contar o Inter, que também foi eliminado em 2021, e lá atrás, aí no início do milênio, né, o Grêmio em 2002 e também o São Caetano em 2002, naquele ano em que eles foram campeões da Libertadores. Se eu não me engano, era o ano do centenário do Olímpia, inclusive. Então aí a gente acaba tendo 3 clubes brasileiros,
2 da Argentina, 1 da Bolívia, 1 do Paraguai e 1 da Colômbia, entre os 8 melhores aí da Libertadores, né, a principal competição da América. Vale lembrar, mas e aí estamos projetando, né? Estamos projetando, tem o Olímpia primeiro, não temos nem que pensar nessa questão de semifinal, mas se o Inter pega o Fluminense, decide em casa, e se pega o Olímpia, decide fora. Tá? Então, ainda falta, claro, a confirmação das datas pela Conmebol, e aí seria, então, no dia 23 e depois no dia 30, mas ali tá por esse finalzinho, basicamente, agora de agosto. E aí, depois, as semis é na última semana de setembro e a primeira semana de agosto, de outubro, perdão. E aí, a gente vai até o dia 4 de novembro na final. Um destaque que é importante, né? Ontem eu tinha dito que o Inter botou um dinheiro no bolso e tal também, né? Botei nas minhas redes ali, só para ter uma ideia. O Inter pagou 1.600 pelo Rocher, né? Ganhou 1.700 agora por passar as quartas da Libertadores. Com isso, atingiu a meta financeira. O Inter tinha projetado uma meta financeira de quartas de final de Libertadores. Ou seja, tudo que subia agora para os cofres do clube, além, né, de esses 33,5 milhões que o Inter já arrecadou com a competição, é plus, né? É bônus. O que acontece? Por exemplo, faz com que o que vem para frente, né, possa ser colocado, por exemplo, na rubrica de venda de atletas. Em vez de vender, sei lá, 2 atletas, daqui a pouco se passa para a semifinal e leva mais 2,3 milhões de dólares. Tá? Isso aí dá em torno ali, sei lá, também de uns 11, 12 milhões de reais. Daqui a pouco não precisa vender 2 jogadores. Então, só para entender o que agora vai significar avançar nas outras fases. Isso sem contar bilheteria, sem contar sócios, sem contar a venda de camisas, sem contar outras questões importantes aí envolvendo, né, a passagem para as fases aí subsequentes da Libertadores. Voltando, lembrando que 18 milhões de dólares para quem for campeão, 7 milhões de dólares para quem for vice. Essa é a matemática, né? Vamos dizer assim, da pegada toda aqui na Libertadores. Estamos falando do Rocher, né? E aí o Globo Esporte fez uma entrevista com o Rocher e o Rocher revelou que o Suárez entrou em contato com ele, né, após o jogo contra o River Plate, a eliminação do River Plate, a continuidade do Inter na temporada. Diz se for lembrar, né, o Suárez que visitou a delegação do River Plate, né, no hotel, esteve lá e tal. Óbvio que tem que dar uma corneteada, né, porque o cara, em vez de estar no sofazinho bem bonitinho, né, controle remoto assistindo ao jogo, foi lá dar alguma, de repente, dica para o River Plate, né? Tomara que faça isso com o Bolívar agora também, né? Mas o Suárez, ele, que é amigo do Rocher, né? Trouxe alguns bastidores sobre isso. O Suárez é amigo do Rocher, não só da seleção uruguaia, mas da época também do Nacional, né? Vale lembrar que o Rocher é ídolo lá, o Rocher também tinha essa parceria com o Suárez lá, e aí ele diz que seguidamente, né, eles conversam quase que todo dia, porque quando o Rocher chegou, a família do Suárez, o Suárez próprio, ele mesmo, né, mandou uma mensagem para o Rocher dizendo, cara, fica à vontade aqui em Porto Alegre, conta comigo porque tu precisar e tudo mais. Então o Suárez tem ajudado muito o Rocher no ambiente, né, em se habituar à capital gaúcha. Então vale destacar, claro, que a gente faz a corneta, né, meu? Mas vale destacar também essa amizade, essa parceria aí, né, do atacante do Grêmio com o goleiro colorado. E aí ele diz, né, o Rocher na entrevista para o Globo Esporte, ele diz inclusive que o Suárez aí me deu uma cornetada, né, dizendo que goleiro tem que pegar, goleiro não tem que fazer gol, né? Mas, de qualquer maneira, que bom que fez o gol aí o Rocher. O Inter treina ainda hoje, tá? Nessa manhã, nessa sexta-feira, melhor dizendo, para embarcar depois para o Rio de Janeiro e encarar o Botafogo pela última rodada do turno agora, né, do Campeonato Brasileiro. O Inter, se vencer lá, além de quebrar uma invencibilidade do Botafogo, né, que não perde desde fevereiro em casa, pode chegar no máximo à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro,
Hoje ele é o 12º com 24 pontos, iria a 27, né? Poderia chegar à nona colocação, claro, dependendo dos resultados paralelos. Isso aí a gente pega e trata em outro vídeo. E se um revés, né? Caso tenha um revés, pode cair uma posição e acabar na 13ª colocação. Vale lembrar que a gente precisa pontuar, aproveitar esse bom momento agora da vitória sobre o River Plate e tudo mais, para não só subir na tabela, mas para buscar os times de G4, G6 e tudo mais, pensando já no 2024, Copa Libertadores, né? Não é garantia que o Inter vai ser campeão, é óbvio, tá? E também se livrar um pouquinho da galera lá de trás, lá de baixo. Já, o Corinthians já pode chegar, né? O Corinthians está com 20, pode chegar a 23, o Santos, que é o 17º, o primeiro da zona de rebaixamento, tem 18, faria, vamos supor, se vencer faz 21, e aí também chega pertinho ali, né, do Internacional. Então, tá na hora de começar também a dar uma ligada, né, no Campeonato Brasileiro e, obviamente, pontuar. Beleza? Tem todo um retorno ainda para chegar ali na zona de Libertadores e ficar um pouco mais tranquilo na tabela, bater os 45 pontos e permanecer na Série A. É pouco para o Inter? Eu concordo que é pouco para o Inter, mas o início da temporada foi horrenda. Então agora está na hora de correr atrás da máquina. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. A gente vai conversando, vai se atualizando e vai entendendo cada vez mais o nosso Colorado junto aqui. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá, porque sempre tem muita coisa para a gente tratar do nosso Inter aqui. Um forte abraço. Tchau.